Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico. Eu sou o Leandro Luiz e sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Panorama Talks, nosso programa quinzenal dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades e que tem o patrocínio da Bradmex, a associação que representa as principais distribuidoras atuantes nesse segmento. E hoje nós temos a honra de receber uma multinacional do setor farmacêutico que vem apostando fortemente numa das áreas terapêuticas de maior demanda, certamente, no mercado brasileiro e global, que é o de oncologia. Eu estou aqui com a Evelyn Lazarides, ela é diretora médica de oncologia da Pfizer. Evelyn, obrigado pela presença, seja bem-vinda ao Panorama Talks. Obrigada pelo convite, um prazer estar aqui, Leandro. Legal, Evelyn. Bom, vamos falar um pouquinho, acho que é interessante, primeiro saber um pouquinho da tua trajetória, né, dentro da Pfizer e dentro da indústria farmacêutica, para contextualizar um pouquinho a tua participação aqui no Talks. Fica à vontade, Evelyn. Então, Leandro, a minha jornada na indústria farmacêutica começou em 2010, como identificando a indústria como uma oportunidade da gente levar o conhecimento e impactar um número maior de pessoas e pacientes, né? Eu acho que quando a gente está no assistencialismo, eu sou médica de formação, a gente tem um impacto ali muito limitado ao número de pacientes. E quando a gente vem para a indústria, ela te traz essa oportunidade de contribuir na educação médica, nas políticas de saúde, né? E o impacto mais direto para os pacientes. Então, nesse meu contínuo na indústria farmacêutica, eu comecei na Pfizer como trainee médica e venho aí percorrendo a minha carreira desde as áreas de respiratória, cardiologia e mais recentemente nas áreas de HIV, imunologia e agora, desde o ano passado, na oncologia e hematologia. Bacana. E vamos falar um pouquinho do pipeline da Pfizer. Hoje, quais medicamentos você poderia destacar nessa área oncológica? Quais medicamentos e terapias foram lançados nos últimos anos e que já estão acessíveis aqui no país? Claro, Leandro. A Pfizer tem como uma missão trazer medicamentos inovadores que possam realmente transformar a vida desses pacientes. Então, a oncologia é uma área foco. Nós dispomos de um pipeline de 113 medicamentos entre novas moléculas e novas indicações. E mais da metade desse pipeline na Pfizer está dedicado para oncohematologia. Nós temos hoje 57 estudos em andamento globalmente, 20 deles estão em fase final do seu desenvolvimento clínico. O que isso significa? Significa que estão em fase 3 ou em fase de registro com as agências regulatórias. E é importante dizer que pelo menos 30 desses programas de desenvolvimento estão sendo aplicados e disponíveis aqui no Brasil. Então, é um objetivo da Pfizer trazer a inovação para a população brasileira o quanto antes, através do Programa de Desenvolvimento Clínico. Você me perguntou sobre os medicamentos que estão disponíveis. A Pfizer não é uma empresa nova na oncologia e na hematologia. Ela traz inovação já de longa data, mas mais recentemente, mostrando esse nosso compromisso, nós tivemos pelo menos 5 lançamentos no último ano. Tivemos o lançamento do talazoparib, uma medicação para o tratamento do câncer de mama. Temos também o encorafenib para o tratamento do câncer de colo reto, o encorafenib em associação com binimetinib para o tratamento do câncer de pele do tipo melanoma. Temos também o Bozulif para o tratamento da leucemia mieloide crônica, que tem um gene específico, cromossomo Filadélfia positivo. E esse ano a gente lançou para o tratamento do mieloma múltiplo, também um câncer hematológico, o Euronatamab, que é uma medicação bispecífica para o tratamento desse tipo de tumor. E não para por aí. Existem muitas outras novas moléculas ou novas combinações em desenvolvimento. E só para que a gente entenda um pouquinho, o nosso espectador, porque a gente discute com muita frequência acesso, a necessidade de novos medicamentos, mas fala um pouquinho como é que funciona toda essa mecânica envolvendo os primeiros passos da pesquisa até o processo. A gente sabe, nós não estamos aqui entrando no mérito de registro em si, que envolve outras variáveis, envolve a própria decisão da Anvisa. Mas quanto tempo, em média, considerando essa área de oncologia,
Quanto tempo é necessário, em média, para que o medicamento esteja pronto para ser submetido à agência? Essa é uma pergunta que a gente vem buscando ao longo do tempo, resumir da melhor maneira possível, não a pergunta, mas o tempo. Sim. Porque, Leandro, quando a gente fala de um desenvolvimento de uma nova molécula, a gente tem os ensaios que são chamados de pré-clínicos, aqueles que são feitos em bancada, onde a gente procura identificar o target para qual esse medicamento vai ser desenvolvido, a molécula que a gente vai buscar. E quando isso avança, nós entramos nos estudos clínicos, propriamente dito, que é quando envolvem os pacientes. Então, pacientes saudáveis, um grupo populacional restrito, e nós vamos ampliando isso, e são as fases do desenvolvimento clínico, fase 1, 2 e 3. Até esse medicamento ficar disponível, em geral, varia entre 10 e 12 anos. Então, é um período bastante longo. O que a Pfizer tem buscado é realmente usar a tecnologia junto com a ciência, entender de que forma que isso pode ser combinado, uso de inteligência artificial para detecção dos targets, para que a gente possa acelerar e disponibilizar esses medicamentos da forma mais rápida possível para os pacientes. A gente tem um exemplo bastante interessante que é justamente o elranatamab para o tratamento do mieloma múltiplo. Essa é uma medicação que ela recebeu uma designação regulatória de tratamento breakthrough no FDA. Isso significa que é uma droga que vem mostrando resultados bastante promissores e todo o seu programa de desenvolvimento passa a ser acelerado. E para acompanhar esse processo, nós conseguimos uma aprovação concomitante da Anvisa junto com o FDA e a disponibilização dessa droga no Brasil apenas 3 meses depois da sua aprovação nos Estados Unidos. Então, isso mostra o quanto que há um esforço para que a gente encurte esse processo do desenvolvimento, garantindo toda a segurança e o benefício para os pacientes que vão fazer o uso da medicação. Legal. E hoje você comentou que há quantos estudos clínicos em andamento, independente das fases? Em torno de 30 estudos no Brasil, só No para Brasil. oncologia e hematologia. E o estudo envolve Brasil? Como é que funciona essa mecânica de estudos, né? Ele Os tem uma dinâmica estudos a global? gente chama de multicêntricos. Eles têm Tá. vários centros e, em geral, esses centros estão espalhados pelo Brasil e também em outros países. Então, existe todo um processo de definição, de mapeamento dos países onde a gente identifica a doença, onde a gente pode identificar centros que estão capacitados para o tratamento e para o uso de uma droga que a gente chama investigacional, quando ela ainda não tem o registro regulatório para o seu uso. Então, varia estudo a estudo, mas de uma maneira geral englobam centros na Ásia, Europa, Estados Unidos, Brasil, América Latina, de uma maneira geral também. Muito bacana. E você destacaria mais algum estudo que assim, você destacou o Erotanab como um modelo Um ex de avanço rápido, né, nesse processo. Mas dos estudos, você destacaria algum que você entenda que tenha um nível de influência, ou que vai ter um nível de impacto muito grande no tratamento da doença? Todos os esforços da Pfizer no desenvolvimento clínico estão voltados para tipos de tumores, ou que são os mais prevalentes, como o de mama e o de próstata no homem e na mulher. Desculpa, ao contrário, né? Os tumores de mama na mulher e o de próstata no homem, mas também aqueles tumores que têm maior mortalidade. Então, aqueles cânceres que podem ser mais devastadores, vamos dizer assim, que a sobrevida do paciente, uma vez diagnosticado, é bastante encurtada. E aí a gente está falando aqui do câncer de pulmão e o câncer de colo reto. Então, todos esses investimentos voltados para essas áreas terapêuticas buscam trazer inovações para o tratamento dessas doenças. E tem, especificamente, o câncer de pulmão, que tem uma letalidade bastante alta, tem novos estudos com uma tecnologia que é chamada de anticorpo droga conjugado. Esse anticorpo, ele identifica
um receptor específico na célula tumoral e ele libera o tratamento diretamente para essa célula, levando à morte da célula tumoral e reduzindo com isso os eventos adversos. A gente está falando aqui de um medicamento que começa a ser chamado de sigvotatug vedotin. Ele tem como target o IB6, que é uma integrina na superfície do tumor, e também previsto para começar no Brasil aí nos próximos meses. Esse é um Interessante. estudo que vale a pena acompanhar, tem muita expectativa da ciência em torno desse novo marcador. Uma doença que é ao mesmo tempo, um tipo de tumor que é ao mesmo tempo grave Bastante e prevalente incidente também, e né? grave, Considerando sem esse ponto. dúvida. Interessante. Agora, Evelyn, obviamente a Pfizer tem estudos desenvolvidos em diversas partes do mundo e como está o Brasil nesse momento, né? A gente fala bastante sobre avanços do país, sempre busca traçar parâmetros com outros mercados, mas como é que o Brasil está avançado em relação a outros países quando o assunto é a diversidade de terapias oncológicas? Aqui, assim, nós temos um universo de estudo um campo para estudo muito rico, né? Porque a gente está lidando com uma população muito multifacetada, heterogênea, mas me fala um pouquinho sobre esses avanços do país e como você vê o mercado atual em relação aos Sem demais. dúvida, sem dúvida. Eu acho que, assim como nós, né, no Brasil reconhecemos essa liderança científica, o perfil da população diverso que pode contribuir para a Pfizer também, o Brasil é visto da mesma maneira. E nós temos recebido a alocação dos principais estudos em desenvolvimento aqui no Brasil. Então, eu acho que está bastante alinhado tanto o desenvolvimento, a capacidade do país com o investimento da Pfizer, olhando para o Brasil com essa relevância toda internamente. Então, nós temos demonstrado isso e é assim que a Pfizer procura destacar essa relevância do Brasil, tanto na América Latina. Na Pfizer, a gente diz que não basta ter o estudo, mas é importante que a gente tenha equidade, inclusão na alocação dos nossos estudos. Então, que a gente possa olhar para minorias, que a gente possa olhar para diferentes etnias, e aqui o Brasil ele é um polo bastante relevante nesse sentido. Então, contribui bastante para que a gente tenha esse desenvolvimento e essa inovação aqui no país também. Bacana, Evelyn. Bom, a Evelyn pôde dividir conosco né, dos múltiplos trabalhos que a Pfizer vem realizando para estimular o acesso a novos medicamentos oncológicos. Interessante porque realmente é uma área que requer um nível de atenção mais elevado, você tem uma prevalência, ao mesmo tempo uma gravidade, e bacana saber desses movimentos e entender a dinâmica, um pouco mais a dinâmica da indústria nesse mercado. Evelyn, a gente poderia se estender por muito mais tempo aqui, mas sabemos que talvez seja necessário mais um programa, mas as portas seguem abertas. Panorama Talks agradece a sua presença. Obrigada, Leandro. Um prazer poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco da visão e do esforço que nós temos pelo objetivo comum, que é procurar superar o câncer e trazer mais qualidade de vida para os pacientes que vivem com a doença. Obrigada. Obrigado, Evelyn. E aí, curtiu mais esse episódio do Panorama Talks? Então fica a dica para você não perder mais nenhum programa. Inscreva-se no canal, ative as notificações e, claro, não se esqueça de curtir o Panorama Talks no panoramafarmacêutico.com.br, nas nossas redes sociais e grupos de mensagem. É o Panorama Talks levando, mais uma vez, informação de qualidade e quente sobre o mercado de especialidades no Brasil. Grande abraço.